Tem um embate que está acontecendo aí nas redes sociais entre dois personagens interessantes da política, o deputado federal André Janones e o deputado federal Nicolas Ferreira. O André Janones, ele foi às redes sociais para dizer que Nicolas Ferreira votou pelo aumento da conta de luz. Mas foi Janones quem se posicionou pela retomada dos trechos de uma lei que pode encarecer a energia elétrica. Qual que é o contexto, né? Nessa semana, o Congresso Nacional derrubou alguns vetos do presidente Lula a uma lei que regulamenta as usinas eólicas offshore, aquelas que ficam em alto mar. A lei foi promulgada, dentro dessa lei houve uma série de jabutis, né, uma série de artigos ali meio que contrabandeados para dentro dela, que favorecem interesses de algumas empresas e que, ao fazê-lo, encarecem a conta de luz. Esse é o contexto, né? Num vídeo publicado nas redes sociais, o André Janones acusou o Nicolas Ferreira de articular, junto com a oposição, o aumento na conta de energia para todo o povo brasileiro. Ele ainda afirmou que é preciso desmascarar esses canalhas, aí nas palavras do André Janones, que querem prejudicar o povo brasileiro. Só que, inclusive, a ampla maioria dos parlamentares do PL votou pela derrubada de parte desses vetos do Lula. Mas o PT também votou pela derrubada desses vetos. Houve um acordo. E nas publicações feitas por lideranças e influenciadores de esquerda, né, o Nicolas Ferreira é apontado como responsável por liderar ali no PL uma articulação para permitir esse aumento na conta de luz. Mas o Nicolas Ferreira disse que isso é um plano para desgastá-lo. Ele falou, claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Quem tem prova disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu votei a favor do veto do Lula, que tem várias provas aí, inclusive desse voto. E o André Janones disse que votou pela derrubada do veto. Quer dizer, olha a confusão, né? O Janones dizendo que o Nicolas articulou o aumento da conta de luz, mas foi o Janones que votou para derrubar o veto. O Nicolas Ferreira votou para manter o veto, que, nesse caso, votou com o presidente, né, em última instância. Quer dizer, olha a confusão para a gente poder entender um pouco dessa movimentação que também se dá nas redes sociais. Professor Paulo, André Janones e Nicolas Ferreira são herdeiros políticos aí, um do grupo petista, outro do grupo bolsonarista, né? Um da esquerda mais ligado ao petismo, outro da esquerda mais ligada, da direita mais ligado ao bolsonarismo. E se usam muito, né? Os dois usam muito as redes sociais para se manifestar. Mas olha a confusão que isso acaba provocando. Nem a gente que acompanha esses fatos no dia a dia, a gente precisa fazer um desenho para saber, não, mas votou contra o veto, precisa votar a favor, mas o veto é pelo aumento da conta. Quer dizer, para o eleitor normal, que está precisando, está cuidando do dia a dia ali, que está vendendo o almoço para comprar o jantar, é só confusão que fica, né, professor Paulo? É só confusão porque uma coisa precisa ser entendida para a gente entender como funciona o Congresso brasileiro, né? Quer dizer, existe uma lógica interna do Congresso que não é a lógica da briga política pública, a briga política de redes sociais. Quer dizer, se você, por exemplo, conversa com alguém que trabalha no Congresso, um assessor parlamentar, você vai ver, por exemplo, que a coisa mais comum é que um deputado do PT e um deputado do PL eventualmente entrem para um gabinete e conversem para acertar a votação de alguma pauta. Porque o Congresso tem uma agenda, o Congresso tem uma pauta, tem uma fila de projetos para ser votado, e isso tudo é negociado. É claro que o presidente da Câmara, por exemplo, tem uma capacidade de controlar a agenda do Congresso, mas isso tudo é negociado. Quer dizer, o Congresso é um espaço de negociação constante entre partidos que, inclusive, são partidos de oposição em situação, porque partidos de oposição também dependem de liberação de recursos do governo federal para pagar as emendas, mesmo as emendas impositivas. Quer dizer, o Congresso não é o que os deputados fazem parecer no show
que é exposto à população, né? Quer dizer, e o Janones e o Nicolas Ferreira são artistas desse show, sobretudo. Eles são pessoas que projetam uma imagem de combatividade, de assumir posições ferrenhas, mas, no geral, a negociação feita dentro do Congresso e essa questão da conta de luz, na verdade, o governo assumiu uma posição, o Congresso negociou com o Congresso assumiu outra posição, houve um veto no aumento da conta por parte do governo. O governo está tentando passar a imagem de que vai baratear a conta de luz, quer dizer, então é uma disputa de narrativas para produzir efeitos políticos, mas que na verdade não reflete e nunca reflete, esse é o ponto. O discurso público dos deputados e senadores nunca reflete exatamente o que acontece no Congresso. Isso tem um efeito para a população, que é esse que você já mencionou, quer dizer, passa a imagem de o Congresso é uma grande negociata que, na verdade, que é uma negociata feita por baixo dos panos, mas não é isso. É porque a vida cotidiana do Congresso ela tem uma lógica própria de negociação, de negociar pauta, de negociar agenda, de negociar liberação de recursos, de negociar um certo diálogo com o governo, que é necessário, porque o orçamento está na mão do governo, que não é o tempo, digamos assim, não obedece o tempo do debate público que chega nas redes sociais, né? Esse me parece o grande ponto dessa questão.